Olá a todos, meu nome é Cristiano Pansanato, sou aluno de doutorado no curso de Engenharia da Faculdade de Bauru, Unesp. Junto com o professor Vicente Scalon, desenvolvo o trabalho Avaliação Termodinâmica da Operação de Sistemas de Refrigeração Dessecantes em Clima Tropical. Bom, aqui está um ciclo de refrigeração dessecante. Tá? Então, ele é composto por um rotor dessecante, um regenerador, trocadores de calor evaporativo e um aquecedor. Okay? Eu vou comentar mais sobre a operação dele mais para frente, então não vou entrar muito em detalhe agora. A simulação ela foi feita utilizando o Energy Plus, que ele apresenta um sistema de solução integrada da zona dos sistemas de refrigeração e dos sistemas de planta, que são de fornecimento de água gelada e outras facilidades. Por que solução integrada? Ele não atribui uma temperatura para a zona e depois calcula a carga térmica, né? E depois calcula os requisitos. Ele avalia ao mesmo tempo, né, o efeito da temperatura da zona para a carga e da carga para a zona, por exemplo. Okay? E esse fechamento entre a zona e o sistema é feito por um loop de ar, e o sistema, entre o sistema e a planta, por um loop de água. Algumas características. Ele apresenta solução baseada em balanço de massa e energia. Passo de tempo configurável aí pelo usuário. Então, eu posso ajustar aí um passo de tempo de 10 minutos, uma hora, o que eu desejar. Recomendo-se não usar muito curto por questão de estabilidade. Apresenta sistemas de ar-condicionado baseado em componentes. Então, posso tanto inserir um sistema completo, como ir configurando componente por componente. Assim, me dá a possibilidade de testar a influência de vários componentes. Apresenta estratégia de controle definida pelo usuário também. Então, podemos testar diversas estratégias de operação. E também relatórios de dados definidos pelo usuário. Eu posso extrair dele diversas informações de acordo com o que eu desejar. Apresenta o uso de arquivos climáticos. Então, eu posso escolher a região a qual vou simular se eu tiver esse arquivo climático. Então, esse arquivo climático ele vai conter os dados de temperatura, umidade, radiação ao longo de todo o ano e ao longo do dia. Tá? Então, ele varia tanto ao longo do dia quanto ao longo do ano, das estações. Apresenta a simulação de condução de calor transiente e também tem modelos de conforto térmico. Os objetivos do nosso estudo: realizar uma avaliação termodinâmica dos sistemas de refrigeração dessecante em clima tropical. Na metodologia, a gente utilizou o arquivo climático aqui de Bauru, né? Então, é uma região tropical úmida, né? Quente e úmida. Utilizamos uma construção padrão para poder ter uma base de comparação com outros estudos. Um sistema convencional de condicionamento de ar foi utilizado inicialmente para estabelecer aí também uma referência e ter uma base de comparação e testar também o uso do programa. Aqui está o ciclo que foi utilizado na simulação. É um ciclo de refrigeração dessecante por ventilação, ou seja, todo o ar que eu capto aqui, ou todo o ar que eu retiro da zona, eu jogo para o ambiente externo e capto uma quantidade nova de ar fresco, né? Então, não tem uma recirculação do ar que veio da zona para dentro, não mando de volta para a zona térmica. Então, temos aqui um rotor dessecante, né, um recuperador de calor, e refrigerador evaporativo na entrada e na saída, e um aquecedor de ar de regeneração e um ventilador. Aqui os resultados do sistema convencional, um sistema de compressão de vapor normal, né, que a gente vê aí no mercado.
Na simulação, você consegue observar que ele consegue manter a temperatura aqui estável, a qual foi setada para a zona térmica em azul, então aproximadamente 24 graus Celsius, que foi a temperatura setada, enquanto que a temperatura ambiente varia ao longo do dia. Isso aqui é para um dia típico de janeiro. E em verde, a temperatura de fornecimento do ar para a zona térmica. Tá? Então, varia aqui entre 13 a 16 graus Celsius. No segundo gráfico, a umidade, né, também da zona térmica, observe que ela fica abaixo da temperatura da umidade ambiente, ou seja, estamos conseguindo lidar aí com a carga latente do ambiente. E, por último, aqui, a entalpia, que engloba tanto a carga sensível quanto a carga latente. E observem também que a zona térmica está aqui abaixo e bem controlada. Aqui os resultados de consumo e efeito de refrigeração. Né? O efeito de refrigeração vai variando ao longo do dia, de acordo com a demanda, né? Com a carga térmica. Lógico, né? Conforme vai aumentando a temperatura e a umidade no meio do dia, ele aumenta. No início e no final do dia, essa carga é menor. Okay? Como o sistema simulado ele apresenta um COP constante de 3.0, o consumo ele é proporcional aqui à necessidade de refrigeração. Agora, o sistema dessecante. Falar um pouco mais aqui sobre a operação, né? Aqui já é o resultado da simulação. Então, o que a gente consegue enxergar aqui? Tem o fluxo de processo em azul e o fluxo de regeneração em laranja. O de processo, ele começa captando ar no ambiente, né, em torno aqui de 26, 27 graus. Ele passa pelo rotor dessecante. Com isso, vai extrair a umidade dele no rotor dessecante, né? O princípio aí do ciclo é a extração da umidade. Consequentemente, ele tem um aumento da temperatura. Tá? O fluxo de processo não passa pelo aquecedor, esse HC aqui é da regeneração, então é o mesmo estado aqui e aqui. Aí esse fluxo passa pelo regenerador de calor. Aqui no regenerador de calor eu tenho uma redução da temperatura, né, quando ele troca calor com o fluxo de regeneração. Okay? Então tem redução da temperatura, como é apenas um trocador de calor, não tem alteração das umidades, certo? E observem que a entalpia diminui, tá? E na sequência passa por um refrigerador evaporativo, onde vai ter a temperatura reduzida mais ainda para conseguir atingir uma temperatura menor do que a da zona térmica, para poder fornecer uma carga sensível. Tá? Observem que o refrigerador evaporativo ele é um processo praticamente adiabático, né? O isentálpico, melhor dizendo. Ou seja, ele não fornece uma carga necessariamente, né, de refrigeração. Ele simplesmente troca a carga latente por carga sensível. Então, ele reduz a temperatura, aumentando a umidade. Tá? Quem tem um dessecante que reduz bastante a umidade, né, eu tenho essa capacidade aqui no final para poder transformar essa carga que eu reduzia, latente que eu reduzia aqui, transformar ela em carga sensível. Okay? Um item fundamental desse ciclo é o recuperador de calor, né? Porque ele é o único elemento aqui do ciclo que realmente retira uma carga de energia do sistema. Tá? Então, se vocês observarem, no dessecante e no refrigerador evaporativo, a entalpia do fluxo de ar permanece praticamente constante, somente aqui no recuperador de calor que eu tenho realmente uma redução da entalpia. Aqui os resultados, né? Dá para observar que ele conseguiu manter estável aqui a temperatura nos 24 graus Celsius foi setado, conseguiu também manter a umidade controlada, né? E a entalpia aqui também ficou estável. Aqui os consumos, né, de refrigeração, o efeito de refrigeração em relação ao consumo, a gente observa que
o consumo foi bem elevado, né, quando a gente comparava aqui com o sistema convencional. Por que que esse consumo foi elevado? Porque o aquecedor utilizado aqui nesse ciclo é um aquecedor elétrico, tá? Então, ali está contando a energia gasta nesse aquecedor, está contando a energia global do meu sistema, ok? Quando a gente separa essa energia de aquecimento do restante, né, que é o que realmente precisa para o ciclo funcionar, observem que o consumo dos demais equipamentos é bem baixo. Tá? Por que que a gente pode fazer essa separação? Porque esse aquecedor ele pode funcionar utilizando outras fontes de energia que não a energia elétrica, né, que é uma energia nobre, que não faz muito sentido você utilizá-la para aquecimento. Você pode utilizar aí um aquecedor solar, pode utilizar algum outro combustível menos nobre. Okay? No geral, de preferência, algum combustível, alguma fonte renovável. Okay? Então, a comparação entre os dois sistemas, no dessecante, consumiu 112, né, megajoule em comparação aos 30,8 do convencional, porém, desses 112, quase 90% aí é de aquecimento, que a gente pode economizar utilizando outra fonte. Então, quando a gente olha somente para os equipamentos, ele consumiu apenas 11,24 comparado com os 30. Então, é cerca aí de 30%, 35% do consumo do sistema convencional. Essa é a minha possibilidade de ganho ao utilizar um sistema dessecante em relação ao sistema convencional. Conclusões: o sistema dessecante ele conseguiu cumprir com as cargas sensível e latente, né, vista lá pelos gráficos. Ele forneceu um volume de renovação de ar maior, e como a temperatura de fornecimento ela não é tão baixa quanto do sistema convencional, eu preciso de um volume maior de ar para fornecer a mesma carga. Ao fornecer esse volume maior, eu tenho uma taxa de renovação de ar mais elevada, que vai me proporcionar uma qualidade de ar da zona térmica melhor. Tá? Então, o que é uma necessidade acaba transformando numa vantagem depois e consumindo menos energia. E ele, né, consumiu menos energia para a sua operação, mesmo fornecendo esse volume maior. Gostaria de agradecer o apoio da CAPES, da Faculdade do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Mecânica de Bauru, e também ao meu orientador, minha esposa e minha família. Obrigado.